Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF. Como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser interessante, é o que eu posso adiantar para vocês. Porque hoje eu vou falar a respeito de uma coisa que me perguntam há muito tempo e que me pedem há muito tempo. Hoje eu resolvi tirar o MGF Opina número 11 para falar a respeito de tudo sobre as minhas opiniões devidamente embasadas a respeito de uma das personagens que eu enxergo como mais controversas do período da Dança dos Dragões e por consequência de House of the Dragon. Eu estou falando naturalmente da Rainha Negra em pessoa, Rhaenyra Targaryen, a primeira dos filhos do rei Viserys I e a suposta líder da facção negra durante o período da Dança dos Dragões. Muitas pessoas já têm uma noção preliminar do que eu penso a respeito da personagem, outras tantas acham que têm uma noção preliminar do que eu penso, e outras tantas criam coisas nas suas mentes, para falar a verdade, baseado em pequenas informações pinçadas de algumas coisas que eu disse e criam conclusões, às vezes muito exageradas e muito erradas, sobre o que eu verdadeiramente penso. Hoje eu vou esclarecer tudo para vocês, para quem tiver a paciência e a atenção de assistir o vídeo do começo ao fim. Mas antes eu preciso avisar naturalmente que esse vídeo conterá diversos spoilers do período da dança, especialmente em Fogo e Sangue, porque eu não posso explicar as razões dos meus pensamentos sobre a personagem sem explicar a história dela, e isso envolve spoilers, não tem jeito, então tomem cuidado, especialmente aqueles que estão ansiosos pela segunda temporada, porque eu vou falar de alguns eventos que acontecerão nessa segunda temporada. E também peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem contribuir diretamente com o meu trabalho desenvolvido aqui, através do Pix, que é sempre a melhor opção por ser direto, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através de qualquer um deles vocês me ajudam sem nenhum custo adicional. E agora, meus amigos, que eu dei os recados e fiz as devidas ressalvas, vamos começar a falar a respeito de minhas opiniões sobre Rhaenyra Targaryen. Pois bem, é chegada a hora. Eu sei que muitos de vocês têm esperado há muito por este vídeo opinativo aqui, e eu não vou decepcioná-los. Hoje vou falar exatamente tudo o que eu penso e por que penso a respeito da princesa Rhaenyra Targaryen, mais velha dentre os filhos do rei Viserys I que sobreviveram até a idade adulta e a assim chamada Rainha Negra durante os eventos da dança, tendo sido coroada em Pedra do Dragão durante o início da guerra, como a monarca da causa negra. Qualquer um que tenha prestado a mínima atenção em meus posts, minhas lives e até em alguns dos meus vídeos já deve ter ao menos uma noção preliminar quanto ao meu pensamento geral com relação a Rhaenyra. Mas para aqueles que talvez ainda não saibam, eu vou ser curto e direto. Eu não gosto nem um pouco dessa personagem individualmente, tanto pela sua personalidade em si, quanto principalmente por conta do ridículo culto à sua personalidade criado após o início de House of the Dragon. Um culto esse que considero não apenas absurdo e despropositado, mas também algo ridículo. Mas vamos por partes, e vou explicar todas as minhas razões de forma detida e gradual. Antes de mais nada, é preciso apontar um fato importante para todos que ainda insistem em tentar me categorizar dentro de uma ou outra facção da dança. Eu não tenho um lado preferido nessa guerra, e de fato, considero que os monarcas das duas facções são figuras completamente inadequadas para governar os Sete Reinos. Nesse sentido, o de qual dos dois seria o rei ou a rainha mais adequado para se sobressair, eu enxergo Rhaenyra e Aegon II como igualmente pífios, e acredito que o reino como um todo perdeu muito tendo esses dois como sucessores de figuras como o grande Jaehaerys I e até mesmo o pacífico Viserys, que apesar de ser francamente um bundão, em bom português, ainda conseguiu conduzir um governo pacífico e tranquilo, em boa medida não por mérito próprio, mas sim graças ao governo anterior de Jaehaerys, que deixou bases sólidas na política e nas finanças do reino, bases essas que Viserys aproveitou e, mais tarde, solapou, mas este é outro assunto. Resumindo essa parte do vídeo, não, eu não sou do lado verde e, portanto, podem tirar essa noção das suas mentes, porque ela não está correta. Outra observação crucial a se fazer diz respeito diretamente à questão de gênero.
Algumas pessoas vêm teorizando ou mesmo inferindo e me acusando, dizendo que meus problemas com a personagem têm a ver meramente com o fato de ela ser uma mulher, uma acusação francamente estúpida. E como demonstração do que digo, gostaria de dirigir a atenção de todos aos meus comentários pregressos sobre outras personagens femininas da obra, como a rainha Visenya, a esposa marcial do Conquistador, a princesa Rhaenys, a rainha que nunca foi, contemporânea da própria Rhaenyra, aliás, Asha Greyjoy, que em Game of Thrones foi renomeada como Yara por motivos que me fogem, ou a viperina senhora Olenna Tyrell. Em todos esses casos, essas são personagens femininas as quais elogiei de uma forma ou de outra e que admiro a um nível pessoal, independente da questão de seu sexo, pois isso para mim é algo completamente irrelevante. Eu admiro os personagens da obra pelos seus feitos e pela sua personalidade, e não por aquilo que trazem entre as pernas. Com isso dito de forma explícita, espero que essa parte tenha ficado bem entendida. O fato de Rhaenyra ser uma mulher não tem absolutamente nada a ver com meus motivos para gostar dela ou não, e portanto, não sou misógino ou machista simplesmente por emitir meus pensamentos verdadeiros sobre ela. Do mesmo modo que os admiradores da personagem são livres para emitir suas opiniões favoráveis, eu também sou livre para emitir minhas opiniões desfavoráveis, e elas não me tornam uma pessoa pior por isso. Assim, com isso dito, podemos seguir adiante com as explicações do que penso sobre a Rainha Negra. Agora, falando a respeito de Rhaenyra especificamente como uma personagem, meus problemas com ela se iniciam já a partir do momento em que ela, aos 8 anos de idade, foi declarada por Viserys I como sua herdeira oficial, após uma querela entre o rei e seu irmão Daemon, na qual Viserys o removeu de sua linha sucessória em favor da filha. Eu não acho que Rhaenyra tenha por si mesma culpa de ter sido a escolhida como princesa de Pedra do Dragão. Essa escolha coube a Viserys. Mas desde o momento em que ela foi apontada como herdeira, um perigoso precedente se abriu, um que o próprio Jaehaerys temia e tentara evitar nos tempos do Concílio de 101, o de que uma mulher no trono pudesse instigar as rivalidades e as ambições de diversos lordes dos reinos e levar Westeros para mais perto de um período de instabilidade. É claro que muitos dos meus espectadores, especialmente as mulheres que me assistem, vão achar essa noção de que uma mulher na linha sucessória é algo perigoso um completo absurdo, ainda mais em tempos como os nossos, nos quais a igualdade entre os gêneros é tomada em alta conta. Mas precisamos nos recordar que, ao tratarmos sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, não estamos falando sobre o mundo contemporâneo e nem sobre o nosso mundo real, aliás, e sim sobre uma realidade medievalesca, com todos os preconceitos e com todas as noções que um contexto assim carrega. Por isso, é fato que os Lordes Westerosi veriam uma mulher na linha sucessória como um fator de vulnerabilidade para a coroa, e iriam se aproveitar disso num primeiro momento para tentar tecer os eventos da corte de acordo com suas próprias agendas. Por mais incômoda que essa noção soe, ela não é menos verdadeira por isso. Nesse sentido, o fato de Rhaenyra ter sido colocada de forma arbitrária pelo rei como sua herdeira à revelia das vontades de seus lordes, quando o próprio Jaehaerys, que for um rei muito mais forte do que Viserys, resolver uma questão semelhante convocando um imenso concílio para conferenciar com seus lordes para resolver a questão, é para mim um dos primeiros grandes motivos para antipatizar com ela, ainda que ela não seja a culpada desse em específico. Ela foi treinada por Viserys para governar até certo ponto, até mesmo participando ao seu lado de reuniões do Pequeno Conselho e sendo posta ao seu lado também nas conferências na Sala do Trono, mas ainda assim, o simples fato de ela ser ela já tornava a questão, no mínimo, delicada. Para além desse fato, também preciso falar a respeito da personalidade da própria Rhaenyra, pois existem dentro dela algumas características que também não me agradam, e ao contrário da questão sucessória, essas características são inerentes a ela e são, portanto, culpa dela, por assim dizer. Rhaenyra nasceu em um ambiente de luxo e privilégio, naturalmente, e isso a tornou ao longo do tempo em uma perfeita representação de uma princesa Targaryen mimada, ao menos no material original dos livros. Uma jovem algo glutona e acomodada, ela apreciava seus luxos e não media esforços para manter sempre o mesmo nível para seu estilo de vida, o que, aliás, na minha mente, também foi boa parte do motivo para que ela quisesse lutar para assumir o trono após a morte do pai, manter seus privilégios intactos. Eu simplesmente não consigo desenvolver empatia ou apreço por uma personagem como essa, ainda que eu saiba que faz todo sentido que ela seja assim, tendo sido mimada e privilegiada pelo pai desde sempre. Entre a morte de sua bem-amada rainha Aemma e a dificuldade imensa para angariar um novo herdeiro, era apenas natural que Viserys a mimasse dessa forma, tornando-a no que ela era. Para além desse ponto, eu não posso dizer que tenha mais algum tipo de problema com Rhaenyra até antes do início dos eventos da dança, em 129 após a conquista. Mas depois que as facções romperam em definitivo e ela foi coroada rainha, aí sim tenho algumas observações a mais a fazer.
Para começar, eu não discutirei especificamente a questão de qual dos dois monarcas teria mais legitimidade para clamar o trono para si após a morte do pai, pois creio que já tenha feito isso o suficiente em outros vídeos, e este não é o propósito do vídeo de hoje, até porque a questão de quem tinha melhor pretensão ao trono é irrelevante para minhas opiniões sobre Rhaenyra que estou expondo aqui. Após o início da guerra, Rhaenyra demonstrou outra característica que acredito ser francamente lamentável sobre ela: sua completa falta de ousadia, brio, coragem ou iniciativa. As ações de sua facção no contexto da guerra couberam largamente a outros personagens-chave, como seu marido Daemon, Lord Corlys Velaryon ou seu próprio filho Jaehaerys, enquanto ela mesma passou a maior parte do tempo apenas sendo conduzida por esses homens, sem tomar a frente na guerra. Além disso, em Fogo e Sangue, Rhaenyra nunca foi à batalha, o que motivou alguns até mesmo a alcunharem sua dragão Syrax como uma Uberalada, pois ela bem poderia ser isso mesmo, já que nunca chegou a cumprir outro propósito, e nunca viu um fiapo de batalha. Nesse sentido, não posso deixar de admirar mais a Aegon II, que mesmo com todos os seus defeitos, ao menos deu a cara a tapa durante a guerra, montando Sunfire e indo ao combate, chegando até mesmo a sofrer terríveis ferimentos por conta disso, enquanto Rhaenyra permaneceu sempre por trás de suas linhas, segura e passiva. Acho isso tedioso e bem pouco cativante. Quanto às questões controvertidas da guerra, como os episódios da morte de Lucerys ou a conspiração de Sangue e Queijo, também não direi nada, pois esses episódios não têm nenhuma ingerência em minha opinião sobre Rhaenyra ou sobre qualquer outro personagem. Guerra é guerra, e nenhuma das facções é santa. Outro ponto-chave na Guerra Civil que me causa profunda antipatia com relação à personagem é a Batalha do Pouso de Gralhas, instância na qual o príncipe Aemond e Aegon II, montados em seus respectivos dragões, lutaram contra a princesa Rhaenys, montada em Meleys, sobre a fortaleza da Casa Stoughton, enquanto Sir Criston Cole liderava os eventos em solo, uma batalha que deve ser um dos grandes acontecimentos da segunda temporada de House. Meu problema com Rhaenyra relacionado a esse evento é muito simples. Como dito anteriormente, a princesa Rhaenys é uma das personagens que mais admiro, não apenas no que diz respeito a personagens femininas, mas também com relação a personagens desse período histórico em particular como um todo, e nesse sentido, não posso deixar de apontar a flagrante covardia demonstrada por Rhaenyra e Daemon em não se disporem a acompanhar Rhaenys para dar batalha aos Irmãos Verdes. Os Stoughton, como partidários negros, enviaram um pedido de ajuda à sua facção, pedindo por senhores de dragões que os protegessem de Aegon e Aemond, e nesse sentido, apenas Rhaenys respondeu ao chamado, sozinha, demonstrando muita coragem, sem dúvidas, e vindo a falecer na luta que se seguiu, sendo completamente carbonizada enquanto sua Meleys foi derrubada dos céus pela força combinada de Vhagar e Sunfire. Por que é que Rhaenyra, sendo supostamente a líder da facção que Rhaenys representava e defendia ali, não se dispôs a pelo menos ajudá-la a combater seus irmãos, se ela era uma senhora de dragões também? Alguns podem apontar para uma questão estratégica, argumentando que Rhaenyra, como a Rainha Negra, era uma figura muito valiosa e importante para ser posta em risco daquele modo. Mas esse argumento para mim cai por terra a partir do momento em que Aegon II, que era o equivalente verde ao seu posto, estava presente à luta e, inclusive, sofreu pesadamente com as consequências dela, tendo boa parte de seu corpo queimado e alguns de seus ossos quebrados de tal forma que precisou viver daquele momento em diante consumindo doses altas de leite da papoula para mitigar suas dores constantes. Em resumo, para mim, não existe justificativa plausível para a não participação de Rhaenyra no Pouso de Gralhas que não seja a pura covardia e a acomodação, e eu não aprecio personagens covardes. Ao longo do conflito, um pouco mais adiante, chegou um determinado ponto em que Rhaenyra assumiu o poder em Porto Real, após o príncipe Aemond ser literalmente enganado para partir da capital com Sir Criston, deixando-a vulnerável, quando Daemon e a Rainha Negra se aproveitaram para assumir o poder. Rhaenyra chegou a governar durante cerca de meio ano ali, e até mesmo se sentou no trono de ferro, como ambicionava, muito embora o trono tenha cobrado seu preço, causando nela diversos ferimentos de corte. Alguns dizem que, quando este é o caso, é a forma de o próprio trono indicar que rejeita quem se senta sobre ele, pelo indivíduo não ter direito a esse assento. Bom, essa é a crença nos reinos, mas também vou me abster de comentá-la. Rhaenyra, durante seu período de governo na capital, se mostrou igualmente inapta, como já havia demonstrado antes, e dessa vez, sua inaptidão se tornou absolutamente escancarada. Ela aumentou os impostos e fez rapidamente com que o populacho perdesse sua paciência com ela e com sua facção, ao ponto de motivar revoltas populares que culminaram com o desastre no Fosso dos Dragões, quando os dragões Targaryen ali contidos foram mortos de uma forma ou de outra, e quando seu filho mais jovem com Sor Lynor, o príncipe Joffrey, faleceu tentando chegar ao complexo para salvar sua criaturinha alada.
Essa foi também a instância em que sua dragão Syrax morreu, assassinada pelos populares, o que tornou Rhaenyra, se possível, em uma figura ainda mais irrelevante do que já vinha sendo até então. Pois além de não se dar ao trabalho de lutar em uma batalha sequer, ela ainda por cima deixou de ser uma senhora de dragão daquele momento em diante. Ou seja, perdeu um dos poucos argumentos de autoridade que ainda possuía. Após ser escorraçada da capital pela Turba Furiosa, Rhaenyra e seu filho Aegon tentaram rumar para a Pedra do Dragão, onde ela pretendia reassumir o poder, reagrupar suas forças e continuar na luta, ainda que ela mesma não lutasse propriamente. Mas ali, ela teve uma surpresa bastante desagradável. Seu irmão Aegon II havia tomado a fortaleza e a dominado à sua revelia, e quando Rhaenyra foi capturada e levada à sua presença, os dois trocaram algumas palavras ferinas, após o que Aegon simplesmente ordenou que Rhaenyra fosse apunhalada no coração e então fosse dada como alimento para seu Sunfire, tendo seu cadáver carbonizado e quase totalmente consumido. Ainda que eu ache essa passagem hediondamente engraçada e emblemática, não tenho muito a dizer sobre ela para os propósitos deste vídeo opinativo, para além de que acho que Rhaenyra teve exatamente o tipo de destino que uma personagem mimada e covarde como ela merecia ter, e me sinto satisfeito por isso como resultado. Pois bem, tendo falado tudo o que penso sobre a personagem em si, quero agora me orientar para um último tópico que não é menos importante ou impactante na construção de minha visão sobre a personagem. House of the Dragon e a maneira como o perfil de Rhaenyra foi construído na série, sendo bastante desvirtuado a partir da versão original de Fogo e Sangue, e ensejando no surgimento de uma comunidade virtual de fãs histéricos da personagem. Vou falar sobre a série e sobre as mudanças na personagem primeiro, e depois falarei a respeito dessa comunidade. Sobre a série, para mim, é bastante clara a intenção dos produtores executivos. Eles quiseram criar uma figura a qual os fãs, especialmente aqueles oriundos de Game of Thrones, que sentiam falta de uma figura messiânica à la Daenerys Targaryen, pudessem adotar e pudessem idolatrar. Afinal de contas, poucas coisas movem tantas paixões humanas como o conflito, a cisânia e a divisão. E nesse sentido, dar aos fãs mais exaltados da obra televisiva um lado claro e aparentemente moralmente correto para o qual torcer faria com que o interesse na série aumentasse ainda mais, despertando inclusive paixões profundas, o que por sua vez serviria para aumentar o engajamento com a mesma e, por consequência, seus números de audiência, atraindo como resultado mais fama e mais dinheiro para os envolvidos na produção, incluindo o próprio Martin. Não se engane, meu amigo. O fato de terem tecido Rhaenyra Targaryen em House of the Dragon como uma espécie de heroína predestinada que luta em favor do povo, da manutenção das antigas profecias de sua casa, da proteção do reino contra uma ameaça ancestral que se aproxima e daquilo que é supostamente certo, contra a inveja e o desejo de poder mesquinho dos verdes, não é nem espontâneo e nem acidental. Faz parte de um método muito bem estabelecido, testado e aprovado no passado. O interesse dos produtores da HBO é o de lucrarem o máximo possível com a obra, e eles estão sempre dispostos a fazer o que for necessário para maximizar seus resultados, incluindo aí torcer as paixões e as opiniões do público, esteja essa prática correta ou não do ponto de vista moral. No fim das contas, quem manda na indústria cultural é o todo-poderoso dólar. Além disso, me compete ainda citar de passagem que a idolatria fanática pela personagem também cumpre um outro papel, o preenchimento de pautas identitárias. O culto a Daenerys que vimos durante o período de Game of Thrones atraiu uma legião de fãs para a obra de Martin que acreditam firmemente que o rompimento com os padrões medievalescos estabelecidos na obra é algo crucial para sua própria apreciação da mesma, e por isso essas pessoas vinham esperando e procurando com afinco por uma nova figura messiânica e disruptiva a qual admirarem. Uma nova mulher forte que lutasse contra o patriarcado Westerosi e representasse, dentro do contexto da obra, alguns dos mesmos valores que tais pessoas admiram na nossa realidade, e encontraram essa figura em Rhaenyra Targaryen, não sem alguma ajuda e condicionamento dos próprios produtores da série, conforme expliquei. Mais uma vez, eu compreendo os motivos por trás dessa busca por uma figura que preencha as pautas dessas pessoas, mas isso não é o mesmo que dizer que eu aprecio ou compactue com essa prática, e nunca o farei. As Crônicas de Gelo e Fogo são um universo medieval, e como tal, eu o aceito como ele é. Não penso que forçar a admiração sobre uma personagem medíocre como Rhaenyra apenas para cumprir esse tipo de agenda seja correto ou sequer saudável. Agora, falando a respeito da comunidade de fãs histéricos que surgiu em torno da personagem tal como é apresentada na série, tenho alguns comentários a fazer também. Para começar, eu já adianto que desprezo tanto essa quanto qualquer outra comunidade de fãs afetados, inflexíveis e fanáticos de algum personagem ficcional. Gente que trata tais personagens como se fossem seus parentes, e que tomam qualquer tipo de contestação a eles como uma ofensa a nível pessoal.
Para mim, não existem palavras que exprimam de forma adequada o quão estúpido isso é, especialmente na rede social vizinha, que agora é conhecida como X, após sua compra por Elon Musk, que aparentemente sempre foi um terreno fértil para esse tipo de comunidade fanática e briguenta e onde, por consequência, meus comentários não são tão apreciados assim, ainda que isso não me importe nem um pouco. Em segundo lugar, preciso dizer que, ainda que eu não julgue que essas pessoas são totalmente culpadas pelo seu fanatismo, pois conforme vimos agora há pouco, elas foram deliberadamente condicionadas a pensarem dessa forma sobre a personagem, e muitas pessoas não têm uma capacidade assim tão grande de discernimento quanto são induzidas a pensarem de uma forma ou de outra, eu ainda assim penso que a forma como se organizam para hostilizar todos aqueles que pensam de maneira diferente, em especial por conta de uma obra ficcional que deveria ser apenas um entretenimento, é não apenas absurda como também deletéria, e como consequência, esse é exatamente o tipo de público que não quero no meu canal ou consumindo meu material. Pessoas assim são sempre sumariamente silenciadas por aqui, e eu não sinto o menor remorso em fazê-lo, pois na minha visão, quem não sabe tratar uma obra de ficção como aquilo que ela é, e acredita que ódios e represálias são adequados para tratar as discordâncias sobre a mesma, não está francamente preparado para lidar com a vida adulta, e precisa francamente de algum tempo para repensar suas prioridades. Acredito que, com essa importante mensagem final, eu não tenha mais nada a dizer sobre este tema. Foi divertido, não foi? Eu expliquei e disse em um post da aba comunidade do canal num dia desses, depois que eu terminei o roteiro, que eu tinha sido bastante ácido e bastante sincero nas coisas que eu disse. Agora eu quero muito saber as opiniões de vocês sobre tudo que vocês acabaram de ouvir. O que vocês pensam a respeito do que eu penso sobre Rhaenyra Targaryen e o que vocês pensam sobre a personagem tanto em Fogo e Sangue quanto em House of the Dragon, para quem conhece as duas versões. O que vocês têm a dizer para mim sobre as coisas que eu penso e sobre as opiniões que eu expus e sobre as explicações que eu dei sobre cada uma das opiniões que eu expus. Vocês concordam com as minhas conclusões ou têm visões diferentes? Escrevam aqui abaixo nos comentários porque o espaço é sempre de vocês, lembrando que eu não vou tolerar nenhum tipo de fanatismo e não vou tolerar nenhum tipo de defesa apaixonada e sem cérebro da personagem. Todo comentário que eu vi nesse sentido será sumariamente silenciado. Com esse aviso feito, eu agradeço mais uma vez pela audiência, pela paciência e pelo interesse de todos naquilo que eu faço e verei a todos no próximo vídeo aqui mesmo no MGF, pois eu pretendo fazer mais alguns vídeos por aqui antes de retornar à Homipédia, que é o meu segundo canal de humanidades, no qual eu peço que vocês se inscrevam, deem uma olhadinha lá. O link para o canal está nos comentários, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Se vocês curtem meu estilo ou se curtem essa temática, vocês vão curtir, vale a pena dar uma olhada. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!